Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos fazer a leitura introdutória desta noite. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Nos diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Amém? Você quer o sucesso da sua casa? Amém? Da sua família, a progressão espiritual, conjugal, dos filhos, em todos os âmbitos? A nossa casa tem que estar debaixo da graça de Deus. Temos que estar vivendo segundo a graça de Deus e guardando essa bendita esperança, irmãos, até que o dia que Jesus chamar a sua igreja, nós venhamos estar com Ele nos ares, encontrando com o nosso Senhor, não somente uns, mas todos nós, assim como Josué pôde dizer: eu e minha casa, servindo ao Senhor. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus a sua direção, o seu controle, o seu cuidado sobre este culto e sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos louvar ao Senhor, bendizer a Ti, ó Deus, pela Tua graça bendita, Tua graça salvadora, ó Deus, que nos alcançara. Meu Deus, e a oportunidade de mais uma vez estarmos diante de Ti, para lhe apresentar o nosso culto, a nossa adoração, como corpo do Senhor, como igreja do Senhor, um povo seu, ó Deus, zeloso, um povo a qual foi separado, remido, ó Deus, no teu sangue, para lhe prestar-lhes culto, adoração. E ó Deus, que nesta noite o nosso louvor, ó Pai, a nossa adoração venha ser a Ti, Senhor, e que o Senhor possa recebê-la de uma forma agradável e que ela venha subir, ó Deus, até a Ti. Deus, visita o Teu povo, a Tua igreja, a cada família representada, ó Deus, pois o Senhor cuida, conhece e sonda qual é a necessidade de cada lar. Como o Senhor tem falado, Senhor, aos nossos corações, no decorrer desta semana, que haja cumplicidade, que haja comunhão, que haja, Deus, arrependimento, que haja entre os nossos lares, ó Deus, o Teu amor, a graça salvadora de o Senhor Jesus Cristo, sempre abundante em nossos lares, para que possamos experimentar qual é, Senhor, a Tua vontade, e seja ela sempre soberana no meio do Teu povo. Assim nós oramos e entregamos tudo em Teus cuidados, Te louvando e bendizendo no nome de Jesus. Aleluia. A igreja pode assentar, o grupo Renascer, adorando a Deus. Irmãos, vamos abrir o nosso coração. Permita que o Espírito de Deus haja através da sua vida aqui nesta noite. Não vamos ser apenas espectadores neste culto, mas vamos dar o nosso melhor aqui nesta noite, para que a minha vida, que a sua vida, seja instrumento para Deus usar aqui neste lugar. Isso. Ei. O grupo Renascer cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém, irmãos? Temos a certeza que Deus, Ele está neste lugar.
E assim como Deus está aqui, eu acredito que cada um saiu do seu lar para ofertar ao Senhor o seu melhor. Então, nós estaremos louvando ao Senhor com essas canções. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar no seu coração. E a sua adoração, aquela que você veio para ofertar ao Senhor, fique à vontade para ofertar. Porque Deus ele tem liberdade para atuar no nosso meio nessa noite, amém? Nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Deixa o céu descer.
Pela tua graça eu estou aqui, mas por vezes eu pensei não vai dar. A minha vontade era com tudo parar e viver só pra mim mesmo e mais ninguém. Cheguei até pensar, não vale a pena assim, pois não vejo resultado algum pra mim. Mas foi tão bom sentir tua graça, ó Deus, em mim, que me fez perceber que vale a pena prosseguir. Eu reconheço que sem ti sou fraco e sem valor, mas tua graça me fez livre mais que vencedor. Você está debaixo da graça de Deus, aleluia! Cheguei até pensar, não vale a pena assim, pois não vejo resultado algum pra mim. Mas olha o que a graça faz. Mas foi tão bom sentir tua graça, ó Deus, em mim, que me fez perceber que vale a pena prosseguir. Eu reconheço que sem ti sou fraco e sem valor, mas tua graça me fez livre mais que vencedor. A graça de Cristo te faz vencer. Tua graça, ó Deus, oh,
Eu reconheço que sem ti sou fraco e sem valor, mas tua graça me fez livre mais que vencedor. Aleluia. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Conjunto Milagre da Vida, cumprimento o meu capaz, Senhor Jesus. É tão bom saber que a nossa família é um projeto de Deus. Não é mesmo, criançada? Eu amo a minha família. A minha casa, a minha família é projeto de Deus. A minha casa, a minha família é o projeto de Deus. Tudo que tenho, tudo que sou, foi Deus que me deu. Meus amiguinhos, meus irmãozinhos, foi Deus que me deu. A minha casa, a minha família foi projeto de Deus. A minha casa, a minha família é projeto de Deus. Tudo que tenho, tudo que sou, foi Deus que me deu. Meus amiguinhos, meus irmãozinhos, foi Deus que me deu. Por isso, louvo, 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 bato palmas, eu pulo e canto, dando glórias a Deus. Por isso, louvo, 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 bato palmas, eu pulo e canto, dando glórias a Deus. Como eu amo meu papai, minha mamãe, meu irmãozinho. Como é bom ter uma linda família. A minha casa, a minha família é projeto de Deus. A minha casa, a minha família é projeto de Deus. Tudo que tenho, tudo que sou, foi Deus que me deu. Meus amiguinhos, meus irmãozinhos, foi Deus que me deu. Por isso, louvo, 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 bato palmas, eu pulo e canto, dando glórias a Deus. Por isso, louvo, 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 bato palmas, eu pulo e canto, dando glórias a Deus. Por isso, louvo, 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 bato palmas, eu pulo e canto, dando glórias a Deus. Por isso, louvo, 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 bato palmas, eu pulo e canto, dando glórias a Deus. Conjunto Milagre da Vida, agradece a oportunidade em nome de Senhor Jesus. Aleluia. Nós vamos ouvir ciclo de oração, adolescentes e jovens. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Som.
Declare nesta noite. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida. Oh, aleluia! Na sua casa pode acontecer milagre Lugar de milagre, através do poder da oração. oração. Oh, aleluia! Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. A igreja louva o Senhor conosco. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja a vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Oh, aleluia! Aleluia! Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração. Onde Jesus tem prazer em ficar. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja a vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja a vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Nunca mais. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Família debaixo da graça. Aleluia. Amém.
meretriz e sua família. O que pode o sangue de Cristo fazer por você e sua casa? Se um filho partiu, se um bem se perdeu, se o amor esfriou ou alguém morreu, você pode chorar, mas não deixe de esperar em Deus. Sua casa é herança de Deus, ninguém pode tocar. Você guarda essa casa leal Da tribo de Judá. Tem a marca de Cristo, tem uma aliança firmada com Deus. só que a veste Veste a casa enquanto lá dentro A glória de reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. ele acaba com a guerra, ele sara a terra, Da casa se torna Senhor. ele põe, ele tira, ele guarda e dá vida, Faz tudo voltar pro lugar. onde a casa Que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Se um filho partiu, se o bem se perdeu, se o amor esfriou ou alguém morreu, você pode chorar, mas não deixe de esperar em Deus. sua casa é herança de Deus, ninguém pode tocar. Pois quem guarda sua casa é o leão da tribo de Judá. Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada. poder. O sangue reverte a casa enquanto lá dentro a glória de Deus. Reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, da casa se torna Senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, Faz tudo voltar pro lugar, pois a casa que teme o Senhor sempre vai triunfar. Mostra Tem a marca de Cristo. tem uma aliança firmada com Deus. o sangue repete Veste a casa enquanto lá dentro a glória de Deus. Reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. ele acaba com a guerra, ele sara a terra, Da casa se torna Senhor. ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, Faz tudo Voltar pro lugar, pois a casa casa que que tem teme o Senhor sempre vai triunfar. Pois a casa que teme o Senhor, pois a casa que teme o Senhor, Pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, aqui nos encontramos na Tua presença, Senhor. Pai, neste momento nós queremos agradecer ao Senhor por todo dizimista, ofertante, que tem se disponibilizado, ó Deus, a doar aquilo que tem, para poder, ó Deus, dar continuidade à Tua obra. Também pedimos ao Senhor que os nossos corações neste momento possam estar, ó Deus, atentos para ouvir a Tua palavra neste lugar. Fala conosco, papai. Precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Gênesis, capítulo de número 2, versos 15 ao 17. Glória a Deus. Podemos ler? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu uma ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente,
Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Amém. Deus abençoe, assentem-se por gentileza. Na medida da manifestação do Espírito Santo, o que tem a ver a graça de Deus com a nossa família? O que tem a ver a graça de Deus com o nosso casamento? O que tem a ver a graça de Deus com a história de cada indivíduo? Claro que nós não vamos falar só sobre graça no sentido literal, no sentido único, mas vamos falar sobre família debaixo da graça. Por isto, que vocês possam permanecer com as Bíblias abertas, no capítulo que nós lemos, que é o capítulo 2, e o versículo de número 15 ao versículo de número 17. Quando nós observamos o capítulo 1 de Gênesis, lá no primeiro verso, voltando aí uma página talvez da sua Bíblia, nós encontramos o texto dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. E o verso 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, sobre o abismo então existente. E quando nós continuamos a leitura no capítulo 1 de Gênesis, nós encontramos Deus criando todas as coisas da terra que nós conhecemos hoje e vivendo nela, como também planejando a criação do homem. E quando Deus, no versículo 26, ele declara a criação do homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, o criou. Homem e fêmea, ou macho e fêmea, os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundo e multiplicai-vos, enchei a terra. Portanto, Deus, ele cria o homem, a coroa da sua criação, e ele, depois de criar todas as coisas, anteriormente, pelo poder da sua palavra, ele de uma maneira muito singular, ele cria o homem chamado Adão. O próprio nome Adão significa aquele que veio da terra, criado do pó. E quando Deus forma o homem, ele coloca no homem o seu poder. Veja bem que no início Deus cria todas as coisas pelo poder da sua palavra. Quando ele cria o homem, ele não usa o mesmo projeto, a mesma forma, o mesmo método. Muito pelo contrário. A Trindade se reúne e Deus planeja a criação do homem e diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois que Deus sopra nas narinas do homem o fôlego de vida e ele se torna alma vivente, Deus então, sem dúvida alguma, coloca dentro do homem a semente da multiplicação. Isto é, Deus coloca dentro do homem o poder dele, dando ao homem o poder de se multiplicar, a capacidade de ser fecundo na terra e de criar a sua geração, de criar outros segundo a sua própria espécie. Veja bem, meus amados irmãos, que este poder não é apenas para a procriação, mas Deus também dá ao homem o poder de dominar a natureza que ele havia criado. Veja bem que no primeiro capítulo, Deus, ele está dominando, Deus está criando, Deus está estabelecendo. A partir da criação do homem, começa então a história das famílias da terra. Começa então o próprio homem escrevendo a sua história de acordo com a autoridade e o poder que Deus coloca nele. Porque Deus, ao criar o homem, ele diz: agora vocês dominem sobre
os animais do campo, dominem sobre as aves dos céus, dominem sobre os peixes do mar, dominem sobre a natureza. Então Deus transfere o poder de dominar para o homem. É claro que não é o seu total poder, é um poder limitado, mas Deus dá ao homem esta autoridade e este poder, o poder de domínio. A partir de então, o homem começa a escrever a história, a sua história, dominando a natureza e tudo aquilo que estava sob o seu poder, conforme a determinação de Deus. Deus olha para o homem e percebe que o homem não tem uma companheira e que ele estava muito triste. Então Deus diz, não é bom que o homem esteja só. E Deus então faz das suas costelas a sua companheira. E eu quero aqui chamar-vos a atenção porque Deus coloca o homem num jardim. O termo jardim aqui em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, significa jardim fechado. Significa um lugar particular. Significa um lugar único. Quando Deus vai e Ele cria um jardim, e Ele planta esse jardim num lugar chamado Éden. O Éden, ele ficava ali na região da Babilônia, talvez entre a Babilônia e a Armênia atual, que nós conhecemos pelo mapa do nosso globo terrestre, mas não existe um lugar exato, ninguém pode determinar exatamente onde era o Éden, mas era ali nas imediações dos rios Eufrates, por exemplo, um dos rios que cortava aquela região. E Deus planta naquele lugar um jardim. E Deus fecha este jardim. E Deus coloca o casal neste jardim. E Deus, ele prepara este jardim de uma maneira muito extraordinária para que o homem pudesse usufruir dele. E por que que ele planta um jardim no Éden? Porque Éden significa lugar de prazer, lugar de delícia. Então este primeiro casal, que é a mola mestra para Deus encher a terra através deles, estava num ambiente criado por Deus e com um propósito definido. Vejam bem, queridos, que Deus prepara tudo para aquele casal. E o propósito de Deus é que o homem fosse feliz ali. O propósito de Deus é que Adão e Eva pudessem ali naquele jardim procriar, que eles pudessem ter um relacionamento saudável, tanto um para com o outro, como também para com Deus. Então Deus prepara todas as coisas e a visão de Deus era uma vida de delícias, uma vida de prazer, num ambiente fechado que pertencia somente ao homem que ele havia criado. Pois bem, vamos analisar algumas verdades do Éden e a partir de então eu quero trazer a mensagem que Deus colocou no meu coração para cada família aqui nesta noite. Veja bem, uma das primeiras coisas que nós observamos no Éden, que o Éden era um lugar de oportunidades. Oportunidade são momentos na vida da gente. Oportunidades são situações que passam. E nós precisamos fazer muito bem a leitura das oportunidades que temos na vida. Os nossos pais nos ensinaram de uma maneira muito sábia, mas também muito simples, que um cavalo selado não passa duas vezes diante da gente, uma vez só. Então quando ele passa, nós temos que aproveitar, é claro, julgando que o cavalo está indo para a direção certa, não é verdade? Se subentende isto, porque você não vai montar num cavalo que está indo para a direção errada. Então os nossos pais nos ensinaram, olha, é a oportunidade que está passando. Então não perca a oportunidade. Na nossa vida, seja ela profissional, ministerial, ou seja ela familiar, nós temos oportunidades. E aqui nós encontramos um casal no Éden, tendo oportunidades no dia a dia da sua vida. E essas oportunidades nós entenderemos como elas aconteceram na vida deste casal durante o texto e durante a mensagem que eu estarei ministrando aos irmãos nesta noite. E sem dúvida alguma, eu creio que o Espírito Santo quer trazer algumas verdades e clarear algumas coisas para a nossa mente, para o nosso aprendizado. Então veja bem, oportunidades, quais eram as oportunidades que Adão e Eva tinham ali no jardim do Éden? Eles tinham a oportunidade de viver a liberdade concedida por Deus. O certo é que Deus, ele não exige nada de nós impondo nada sobre nós. Deus, ele
plantou em nós aquilo que é chamado de livre-arbítrio. O homem tem o direito. E nesse sentido nós encontramos que Deus dá ao homem liberdade. Deus dá ao homem a possibilidade de viver uma vida leve, uma vida tranquila, uma vida onde ele pode, diante da liberdade que tem, fazer também escolhas. Mas vamos pensar aqui, estamos vivendo em um tempo em que nós temos tanta liberdade e não sabemos usar a liberdade que temos. Ninguém impõe nada sobre nós. Vivemos num país democrático, num país de liberdades. Nós temos a nossa família e dentro da nossa casa a gente pode estufar o peito e dizer: aqui sou eu que mando, aqui eu faço o que eu quero, e é verdade. Ninguém vai em tua casa, na tua família, definir como deve ser o teu relacionamento com a tua esposa, como deve ser o teu relacionamento com os teus filhos. Quando eu vejo algumas situações familiares e que eu gostaria muito até de interferir na melhor das intenções, eu sempre entendo que quando se fala de família, é um jardim fechado. Ninguém tem o direito de chegar na minha casa e dizer como eu devo educar os meus filhos, como eu devo me relacionar com a minha esposa, como deve ser a minha cultura familiar. Quantas vezes na minha casa, em algum momento, a gente dialogando, sobretudo quando os filhos eram mais adolescentes, e às vezes eles questionando, e é muito natural isto, por que que tem que ser assim? E a gente dizia para eles: meus filhos, os outros têm uma maneira de viver, têm uma visão de família. Aqui em casa é diferente. Não queremos dizer com isso que a família do pastor Vanderlei é uma família perfeita, é uma família sem problemas. Talvez tenham muitos mais problemas do que muitas outras pessoas, mas na verdade é que a nossa família é um jardim fechado, e dentro da nossa casa Deus nos dá liberdade de escolhas, mas nós devemos entender também que as nossas escolhas produzem resultados, e nós precisamos mais do que nunca fazer escolhas certas, escolhas corretas, porque vamos arcar com as consequências daquilo que nós decidimos. Quantos estão me entendendo? Maravilha. De vez em quando eu digo um amém, para eu não achar que vocês estão dormindo, tá bem? Mas está muito bom, os irmãos estão prestando atenção, e quem me conhece sabe que eu gosto muito disto. Então vejam bem, liberdade. Olha só, o Senhor chega e diz assim, o Senhor planta eles no jardim, coloca eles no jardim, dá incumbência para eles. Eles deveriam lavrar o jardim e cuidar e guardar o jardim. Isto é, cuidem, cultivem e guardem o lugar onde eu coloquei vocês. O que Deus está dizendo para mim e para você, sobretudo para você, meu amado irmão, que é o sacerdote da tua casa. Você é o chefe, mas não o chefe que manda sozinho, tá? Mas você é o direcionador da sua casa. E o que que Deus diz para Adão e Eva, sobretudo para Adão? Cuide do jardim onde eu te coloquei. Cultive o jardim. Cuide das plantas frutíferas que estão no jardim, porque você vai depender dela. O que o jardim vai produzir depende do cuidado que você vai ter e do esforço que você vai fazer para cultivar, para cuidar, para que o jardim continue produzindo. Deus, Ele coloca árvores frutíferas no jardim e Ele coloca em cada fruto uma semente. Ele deu a semente, Ele deu a árvore, Ele plantou tudo ali, mas Ele diz: agora você cuida para que o jardim não desfaleça, para que ele continue produzindo, para que ele continue florescendo. É tua responsabilidade. Quando nós colocamos diante de Deus a nossa família, não devemos colocar sobre Deus toda a responsabilidade. Deus está dizendo para mim e para você: cuide da tua casa. Cuide das árvores que estão no teu jardim. Cuide da tua família, para que as flores não caiam, para que elas não sequem, para que elas continuem frutificando. E às vezes a gente olha para dentro da família da gente e a gente percebe que não existem mais tão belas flores como há alguns anos atrás. A gente percebe que o casamento não é mais tão prazeroso como os anos que se passaram.
E aí o que aconteceu? Talvez você não cuidou do teu casamento, você não chegou adubo nos pés daquela arvorezinha chamada filhos, talvez você não se atentou para a tua responsabilidade dentro da tua casa. O que Deus está dizendo através da sua palavra é: você cuide do teu próprio jardim, porque não é o pastor responsável pelo teu jardim, não é o prefeito responsável pelo teu jardim, e não é nem mesmo o vizinho ou o parente. Você mulher, você marido, você filho, vocês como família, eu também, somos cada um de nós responsáveis por fazer o nosso jardim continuar frutificando e florescendo, e tem muito jardim morrendo por aí. O que você está fazendo com o jardim onde Deus plantou você? Oportunidades. De todas as árvores que estão no jardim delas comereis livremente. Vocês são livres. Apenas um pedido eu tenho a fazer. Na verdade foi uma ordem, né? Da árvore que está no meio do jardim, da ciência e do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Há um peso nesta palavra, certamente morrereis. Vocês têm liberdade. A graça de Deus, queridos, ela veio sobre nós para nos dar liberdade. A graça de Deus nos alcançou para nos dar liberdade. Deus não coloca um peso sobre os seus ombros. Ele não impõe nada para dizer: você precisa me servir, você precisa ser fiel. Não, ele diz: as árvores estão aí, a liberdade você tem, o espaço para você agir está aí. Agora saiba usar a liberdade. Primeiro, oportunidades. Segundo, liberdade que o Senhor nos dá. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Não existe mais, em nenhum momento, aquela coisa de que tem que ser do jeito que eu quero, porque eu mando. Não funciona assim. Aqui nesta casa quem manda sou eu, e todo mundo tem que ficar calado e só eu falo. Não funciona desse jeito. Existem oportunidades e liberdade no jardim. E lembrem-se, jardim fechado. Ei, é você e sua família na orientação do Todo-Poderoso. Sogra não intromete na vida dos filhos depois de casados. Podem ser convidadas, ou sogros também, né? Convidados para aconselhar, para discutir, para ajudar. Mas se não foi convidado, fique no teu lugar, porque aquele jardim não é o teu jardim, é jardim fechado. É intimidade. Oh, glória, hein? Aleluia. Aleluia, fala Deus. E fala mesmo. Casou, cuide da sua família. Não tem sogro, não tem sogra, não tem fulano ou beltrano, não. Fecha o jardim da tua casa. Tenha intimidade com o Senhor na tua família, porque Deus agrada da intimidade do lar. Não deixe ninguém entrar no teu quarto sem ser convidado. Não deixa ninguém sentar na tua cama de casal se não tem intimidade na tua casa. Dependendo de quem for, apenas da sala para fora, porque na tua família é você, tua esposa, teus filhos e aquele que instituiu a sua casa. Porque quando alguém entra na nossa intimidade, traz problemas para a nossa casa. Na minha casa, eu tenho liberdade de estabelecer os limites. Até aqui você pode entrar, daqui para frente não, porque a responsabilidade aqui é minha e Deus me colocou como sacerdote do lar. Terceira coisa que acontece no jardim fechado: comunhão. Em primeiro lugar, comunhão com Deus. Sabe por quê, queridos, que muitas famílias, muitos casamentos já não subsistiram ao tempo?
porque quebrou a comunhão acima de tudo com Deus. Não há mais leitura da palavra de Deus juntos. Já não há mais oração em família. Muitos já não reúnem mesmo na mesma igreja. Claro que isso não está no poder da gente, não é? Muitos perderam a comunhão com Deus, e quando nós quebramos a comunhão com Deus, nós quebramos a comunhão na horizontal. Quantas pessoas ao saírem da igreja dizem: saí por causa do fulano, do beltrano, do pastor? Não saiu por causa de ninguém. Saiu porque já perdeu a orientação do Espírito Santo. Eu não estou aqui criticando quem sai de uma igreja e vai para outra, irmãos. Eu estou aqui dizendo quem abandona Jesus e vai para o mundo. E ele diz: não, eu não quero saber de igreja mais, não quer saber de igreja não. Porque antes de deixar a igreja, ele já perdeu a comunhão com o Espírito Santo e precisa de restauração. Uma coisa que Deus queria que acontecesse no Éden era comunhão com ele. A Bíblia diz ainda no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, aqui no início de Gênesis, a criação do homem, da mulher. E ali no Éden o Senhor vinha todos os dias e ele conversava com o homem, ele dialogava com aquela família. Ei, ainda há diálogo com Deus na tua casa? Ei, maridos, você ainda dialoga com Deus? Ainda tem comunhão com o Senhor? Ele ainda tem espaço na tua família? Ele tem lugar na tua casa. Cantamos aqui nesta noite: a minha casa será um lugar de bênção. Mas uma casa só pode ser lugar de bênção quando o Senhor Deus habita nela. Há muitas famílias que já expulsaram Deus. Sabe por quê? Porque outras coisas entraram e profanaram lá. E onde há profanação, Deus não está presente. Ei, preste atenção aqui. É um culto de domingo, sim, eu sei. Mas é ainda seminário de família. E sabe o que está acontecendo muitas vezes? Eu sou pastor e a gente depara com muitas situações assim. Pornografia em casa. E onde tem pornografia no lar, Deus já não está presente. Já quebrou a comunhão com o Espírito Santo. Colocando os olhos diante daquilo que não deveria colocar. E aí vai para a igreja e já não sente mais a presença de Deus. A mensagem não fala mais com o indivíduo. Sabe por quê? Porque ele vem para a igreja simplesmente por uma questão de tradição. Mas ele não tem mais comunhão com o Espírito Santo. Porque o seu lar está profanado. A sua comunhão com Deus já foi quebrada. Comunhão com Deus. E quando falta comunhão com Deus, falta comunhão com os filhos, falta comunhão com a esposa, falta comunhão com a namorada, com o namorado, com o noivo, com a noiva, falta comunhão com a igreja. Uma outra coisa que Deus espera que aconteça no jardim fechado: prosperidade. Tudo que vocês precisam está no jardim a vosso dispor. Tudo que vocês precisam para a vossa sobrevivência está. Porque o Senhor disse: e os abençoou. Ei, vejam bem uma coisa. O Senhor não vai te abençoar. Ele já te abençoou. Ele já te abençoou. Deus, quando Ele instituiu a família, Ele já preparou o caminho de bênçãos para as famílias da terra. Ele nunca desviou o foco das famílias. Quando Ele chama Abraão, Ele disse: Abraão, através de ti abençoarei
todas as famílias da terra. Ele já te abençoou em Cristo Jesus. O que você precisa está em Jesus Cristo. Ele conquistou na cruz do Calvário. O que você precisa? Precisa restaurar a liberdade em Cristo. Ele já providenciou isto para você. O que você precisa? Precisa restaurar a comunhão. Ele já preparou isto para você. O que você precisa? Precisa de prosperidade espiritual. Precisa do bem de Deus que venha suprir a necessidade da tua casa. Ele já te abençoou. Não esqueça disto. Entenda que a bênção de Deus já foi derramada sobre a sua vida. Prosperidade. Mas também existem os desafios do jardim. Todas as árvores, todos os frutos, comereis deles, mas da árvore que está no meio do jardim, não podeis comer. Eu fico imaginando Adão e Eva passeando pelo jardim durante todo o tempo que ali estavam, e de quando em quando passavam perto daquela árvore e olhavam dizendo, é uma tentação, eu queria provar, mas não posso, é a ordem do Senhor, e eles iam embora. Sabe por que Deus fez isso? Porque Deus, Ele não quer que você não tenha opção e que Ele seja a tua única escolha. Você está entendendo a mensagem? Deus não quer que você simplesmente pense assim, bem, eu sirvo a Deus porque eu não tenho outra opção. Eu vivo no jardim, tem tudo aqui, e eu não tenho o que fazer. É isso aqui. Eu estou bem, eu só conheço a Deus, eu não conheço nada mais, então eu não tenho a quem servir. Não, Deus não quer ser a tua única opção. Deus quer ser uma das outras opções. E Ele quer que você faça a sua escolha. O que você escolhe? O que você escolhe? A árvore está no meio do jardim. Podem comer de todas, mas desta aqui, dela não comereis. Eu fico imaginando o homem, a tentação, não, ele falou para não comer, porque senão eu vou morrer, e ele não come desta árvore. Ele tem um grande desafio, o desafio de superar as tentações. Agora, queridos, quando nós falamos de família debaixo da graça, a pergunta é, será que nós conseguimos superar as tentações, vencer os desafios espirituais da maldade que se encontra em nosso caminho, se não for a graça de Deus? Será que você é tão forte assim, homem? Será que as senhoras mulheres que estão aqui nesta noite são tão capazes de vencerem os desafios, de superarem os desafios, as tentações, se não for a graça de Deus na sua vida? Será que a igreja do Senhor continua existindo como igreja e ela é produzida por família, né? Ela existe com famílias? Será que nós conseguimos ser igreja se a graça de Deus não for manifestada sobre as nossas vidas? O que é que estava dando à família de Adão e Eva, a possibilidade de se manterem ali, na comunhão com o Senhor, aproveitando a oportunidade da liberdade que tinham com Deus? O que estava acontecendo ali era simplesmente a graça do Pai, que estava no jardim em todo o tempo sobre a vida deles. A graça manifestada dentro da família de Adão, num ambiente fechado. A graça de Deus sobre a vida deles. Agora veja bem, a graça, ela traz limites, a graça traz regras, tem liberdade, mas não total liberdade. Tem liberdade, mas mesmo tendo toda a liberdade, existe um limite. Então o que a graça faz? A graça vem para nos educar. E Deus diz, comereis de todas as árvores, tem toda a liberdade, mas existe uma regra. A regra é não pecar. Quando a lei veio, ela aponta para o pecado. E a regra da lei é, a alma que pecar, esta morrerá. Mas quando a graça veio para revelar o amor de Deus, juntamente com a sua justiça, e apontar o caminho da salvação.
A graça de Deus estava lá no Éden, permeando a vida de Adão e Eva. Eles tinham liberdade, mas uma liberdade debaixo da graça. Eles tinham tudo ali diante da presença do Pai, mas eles estavam sendo movidos pela graça, orientados pela graça. A tentação estava ali dia e noite diante deles, mas o que é que estava sustentando aquele casal? A graça de Deus. Mas a graça também não impõe, a graça limita, e ela aponta o caminho da prosperidade, o caminho da comunhão, o caminho da fé, o caminho da graça. É exatamente aquele caminho que Deus coloca diante de nós e diz: andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. E agora ele diz: a graça é tão linda e maravilhosa que você tem também o direito de escolher se a recebe ou não sobre a sua vida. Ela tem fases. A graça de Deus, ela vem, se apresenta, se manifesta a nós, e o Senhor nos alcança com a sua graça. E essa graça, ela não tem apenas um ato momentâneo nas nossas vidas, mas ela é como alguém que nos pega pela mão e diz: caminha comigo, caminha comigo, caminha comigo. E ao longo da caminhada nós temos vários desafios, e esses desafios nós chamamos de possibilidade de pecar e de sair da presença de Deus. E o inimigo está em todo o tempo tentando destruir o nosso casamento, tentando destruir a nossa família. O inimigo está a todo o tempo colocando na mente de que casamento não vale a pena. O inimigo está em todo o tempo colocando na mente desta sociedade que casar bonitinho, arrumadinho, conforme é a regra e a lei, não vale a pena. Algumas ideias já estão surgindo e estão entrando nas próprias igrejas. O casamento está perdendo o seu valor, e os valores que nós defendemos, eles não estão mais sendo defendidos de acordo com a regra cristã da palavra de Deus, mas os homens estão criando novos fundamentos para as regras que não são deles, mas as regras de Deus, e deturpando a verdade, e assim as famílias se desviam do propósito divino, e há muitos dentro de muitas igrejas que estão aceitando isso. E quem está me entendendo, diga amém. Estão acordados, que bom. O capítulo 2, que nós acabamos de ler, no início desta mensagem, mostra para a afinidade do homem com Deus. Sem dúvida alguma também fala do culto que o homem tributa ao Senhor. De como o homem se coloca diante dele em todo o tempo. Sem dúvida alguma, este capítulo, como eu já citei, vem falando de comunhão, e fala da comunhão com Deus acima de tudo. Sem dúvida alguma, este capítulo também traz a respeito da cooperação do homem com Deus. Não saia daqui nesta noite dizendo: Deus, o meu casamento não está bem, ele está aí na tua presença, viu, o Senhor resolve. Não, Deus te chama para junto dele e diz: olha, vamos tratar nós dois aqui, eu faço a minha parte, mas você precisa assumir o compromisso que um dia você declarou diante do meu povo, o compromisso de amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E ele chama a mulher e diz: vem cá, mulher, eu vou te ajudar, mas primeiro você precisa cooperar, porque eu não vou fazer tudo sozinho, e eu preciso que você esteja do lado, que você seja ajudadora, que você caminhe lado a lado com o seu esposo. Este é o teu compromisso. Submissão não é andar por debaixo dos pés do marido, submissão não é ser escrava de um marido, não. Submissão é estar junto numa mesma missão, caminhando com o único propósito. Se alguém aqui entrou com um espírito de machismo, achando que pode fazer o que quer, e que a mulher simplesmente um tapete, por isto que as coisas vão mal, porque este não é o projeto de Deus. Mas se há alguma mulher aqui também, que o espírito feminista desta
atual sociedade já entrou no seu coração e você está dizendo: meu marido não me manda, ninguém manda em mim, eu sou uma mulher independente, eu faço o que eu quero da minha vida. Não faz não, porque você está debaixo da ordem do Senhor Jesus. E se você entender o caminho que deves andar, o teu casamento será restaurado. E nesta noite, Deus traz a sua palavra para cada família aqui representada. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Há muitas mulheres que estão perdendo o casamento porque elas querem ser cabeça da casa. Elas agora dizem: não, nós vivemos na sociedade pós-moderna. Nós agora, mulheres, somos iguais aos homens. Nós comandamos, nós também temos o direito. E aquelas que trabalham e ganham um pouquinho mais, pior ainda, porque faz a despesa da casa. Eu não sei onde esses homens estão, né? Está acabando, está uma raridade. Mas o certo é, queridos, a palavra de Deus coloca cada um de nós no seu devido lugar. Homem, fique no lugar onde Deus te colocou. Mulher, fique no lugar onde Deus te colocou. E assim nós vamos produzir frutos com abundância. E vamos fazer da nossa família um jardim fechado, onde há comunhão, onde há intimidade, onde há prazer, onde há alegria, onde há satisfação. Quando alguém sai de casa e vai para a sua casa, ou melhor, sai do serviço e volta para casa, ele não vê a hora de chegar em casa. Quantas vezes nós pastores conversamos com alguém e alguém diz assim: pastor, eu nunca tive prazer de sair do serviço e voltar para casa. Todas as vezes que o meu horário vence e que eu tenho que voltar para casa, eu não tenho prazer, porque não tem mais delícias no Éden desta família. O tempo de prazer já acabou e já passou. E aqui nós vemos, queridos, a importância de cada um cumprir o seu papel de acordo com a vontade do Senhor. Ali no Éden ainda, segundo o capítulo 2, o que Deus queria proporcionar naquela família era santidade. Ei, preste atenção. Santidade. Santidade significa virar as costas para o mundo e se entregar plenamente a Deus. A graça, quando ela vem, ela não vem apenas para nos mostrar o caminho, ela vem para nos ensinar como andar no caminho. A presença de Deus no nosso lar proporciona uma vida de santificação. A mulher, pelos seus atos, santifica o marido, mesmo quando ele ainda não conhece a palavra. Olha o poder que você tem nas mãos. Santidade. Quando Deus chega no Éden, naquele dia tenebroso, ele grita: Adão, Adão, onde estás, Adão? É claro que Deus sabia onde Adão estava. Deus queria apenas que ele respondesse, mas Deus sabia. Adão, você está onde, Adão? Onde você está? E ele disse: Senhor, estou aqui. Onde? Ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Sabe qual é o grande problema às vezes? Que ao invés de ter prazer em nosso lar, ao invés de termos liberdade, ao invés de aproveitarmos as oportunidades da comunhão, o pecado vai entrando sorrateiramente. E quando ele assume o lugar nas nossas vidas, entra o medo da presença do Senhor. Ouvi a tua palavra e temi. Qual é o cuidado que nós temos que ter diante disto? Satanás, ele não dorme. E ele vai chegando, e ele faz exatamente o que ele fez com Eva. A primeira coisa que ele faz é plantar dúvidas no coração de Eva em relação à palavra de Deus. Foi assim que Deus falou? É assim que a palavra dele chegou até a você?
Ele lança a semente do mal, ele lança a semente da dúvida, e agora Eva começa a duvidar: será que Deus falou exatamente o que eu entendi? Será que a palavra é realmente aquilo que eu compreendi? E ela começa a questionar aquilo que Deus diz. Um dos nossos grandes desafios é vencer a tentação da dúvida e não nos afastarmos da palavra. A palavra de Deus, ela não é para ser questionada, ela não é para criar dúvidas em nosso coração. A palavra de Deus, meus queridos irmãos, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, para discernir pensamentos e intenções do coração do homem. Deus sabe exatamente o que você está pensando aqui nesta noite, com relação à tua família. Deus sabe exatamente o que está acontecendo. Deus sabe exatamente de cada atitude, de cada pessoa, de cada pai, de cada mãe, de cada filho. Como é que você vai lidar com isto? Foi assim que Deus disse. Os homens estão deixando a palavra de Deus de lado. Estão se preocupando apenas com aquilo que o mundo pós-moderno está dizendo. Como nós estamos lidando com esses desafios? Como? Veja bem. Tito capítulo 2. Caminhando já para o final desta palavra de reflexão. Tito capítulo 2. A graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, o Senhor Jesus Cristo. Família debaixo da graça. A graça se manifestou, ou a graça se manifestou trazendo favor imerecido sobre as nossas vidas. Sim, é verdade, mas também a graça se manifestou para restaurar a sensatez. Ei, o que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo com o seu casamento? O que você está fazendo com esta história de 15, 20, 25, 30 anos? Está jogando na lata de lixo? Há mulheres aqui nesta noite, provavelmente, que não sabem o que é felicidade no casamento. Assumiram um compromisso não debaixo da graça. Viveram um casamento fora da graça. E nunca foram felizes. Nunca experimentaram realmente o que é felicidade no casamento. Mas a graça de Deus se manifestou para restaurar. Nesta noite, se você quiser, se você deixar, o Senhor vai entrar no teu jardim e vai fazer ele florescer de novo. Aleluia. Aquilo que o homem perdeu por causa da sua insensatez lá no Éden, a graça se manifestou em Cristo Jesus para restaurar. Aquilo que Satanás conseguiu destruir lá no Éden, o segundo Adão veio para trazer de novo a vida. Pois está dizendo exatamente aqui no capítulo 2, versículo 11 de Tito, que ele veio para trazer de volta a sensatez e aquela vida justa que o homem perdeu. O Senhor quer restaurar aquela vida piedosa, aquela vida de comunhão, aquela alegria, aquela leveza que o homem perdeu ao ser expulso do jardim. E agora o homem foi condenado, a mulher foi condenada, a terra foi condenada, a serpente foi condenada, e Deus já prepara um caminho de volta, porque Deus quer voltar o homem a ter relacionamento com Ele. Deus quer restaurar a minha casa. Deus quer restaurar a minha família. Deus quer sarar o meu casamento. Aleluia. Quantos homens
enxergam outras mulheres e a beleza de outras, mas não conseguem mais enxergar a beleza da sua própria. E eu falo isso aqui nesta noite na autoridade do Senhor Jesus. Consegue ver a beleza dos outros ou das outras, mas não consegue ver o bem que tem dentro da própria casa, porque já perdeu o prazer e já perdeu a comunhão. Mas a graça de Deus se manifestou sobre a sua casa para restaurar e curar as feridas que foram abertas. E sabe qual é o grande problema da gente? Que a nossa vaidade não nos permite aceitar que estamos mal e que precisamos melhorar. Vamos vivendo um dia após o outro e empurrando as coisas, e não permitimos que o renovo da graça venha mudar a nossa história, venha mudar a nossa vida. Aquela piedade, aquela vida cristã, aquela comunhão, aquela leveza da casa que não existe mais, que existia no início da vida do jardim fechado. O jardim agora se abriu, não existe mais querubim na porta. Deus expulsa o homem do jardim, não deixa ele voltar, e o homem agora começa a viver num lugar aberto, onde o pecado entra, onde Satanás tem liberdade, onde tudo pode vir de encontro à sua família e aos valores da sua casa, e ele está de certa maneira desprotegido. Mas o Senhor Jesus veio como segundo Adão, e Ele novamente cria um ambiente fechado, onde nós podemos experimentar novamente as bênçãos do Senhor. Aleluia. Uma mulher, cujo marido era obreiro no grupo de profetas do tempo de Eliseu, o marido morre. Ela chega, procura Eliseu e diz: homem de Deus, estou aqui porque estou vivendo um problema sério na minha família. O meu marido que te servia e que era aprendiz de profeta, ele morreu e me deixou numa situação muito complicada. Deixou dívidas. Os credores já vieram receber a dívida e eu não tenho como pagar. E eles disseram que vão voltar, e se eu não tiver o dinheiro para pagar, eles vão levar os meus 2 filhos como escravos. E era lei naquele tempo, se alguém não podia pagar a dívida, poderia dar os filhos, dar a esposa, dar um parente para pagar a dívida, e este parente ia como escravo. E ela só tinha os seus 2 filhos, o esposo havia morrido, e ela disse: eles voltarão e eu não tenho o que fazer. E ele diz: mulher, o que eu posso fazer por ti? O que ainda tens em casa? E ela diz: tua serva não tem nada, senão uma pequena botija de azeite. Eu não tenho mais muita coisa para apresentar. Acabou tudo lá em casa. A botilha é pequenininha. Aquela grande alegria que a gente tinha já não é mais tanto assim. Aquela comunhão que existia lá em casa já não existe mais. Aquele negócio de assentar na mesa e brincar já acabou, já passou. É cada um num quarto, um com tablet de um lado, outro com celular do outro, todo mundo na internet, já não comunica mais. Não tem mais alegria lá em casa, pastor. Tem ainda alguma coisinha, ainda está restando um pouquinho de alguma coisa. Então revela para mim, o que é que você tem? Eu tenho uma pequena botija de azeite, mas não dá para resolver o meu problema. Vai. Pede aos vizinhos vasilhas emprestadas, muitas vasilhas, não poucas, vasilhas vazias. Ei, o milagre de Deus começa no nosso jardim, quando nós nos esvaziamos. Sabe por que Deus ainda não operou na minha casa, na tua casa, na nossa casa como nós queremos? Porque Ele ainda quer que nós nos esvaziemos. Há muita coisa dentro de nós que precisa sair. Não há espaço para o que Deus quer fazer. Você está entendendo, marido? Amai as vossas mulheres assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
Peça vasilhas vazias. Entra para a tua casa e fecha as portas sobre ti e sobre os teus filhos. Jardim fechado. Tem coisa, tem situação na tua casa que você em algum momento não conta nem para o seu pastor, que eu acredito que deve ser a pessoa de maior confiança de alguém para ajudar. Pelo menos o pastor tem que assumir essa postura. Este é o papel do pastor, ajudar as famílias. Tem coisa que a gente não conta nem para o pastor. Vem cá, meus filhos. Vem cá, minha esposa. É só entre nós aqui. Isso aqui é só nosso. Isso aqui é só entre nós. Esse problema aqui nós vamos apresentar para o nosso profeta. Ele tem resposta. Estamos obedecendo a voz daquele que entende, daquele que sabe. Entra para a tua casa e fecha as portas. Os vizinhos não precisam saber. Aquele que mora na frente da sua casa não precisa saber da sua vida, da sua intimidade. É você e a sua família. Quantas vezes a gente não tem com quem falar, mas Deus nos desperta para a oração. É você e a sua casa. Ninguém precisa saber. Quantas vezes você chora amargamente por problemas que você está enfrentando e você não fala com ninguém? É intimidade da sua casa, da sua família. Fecha as portas. Fecha as portas. Não deixa as pessoas dizerem que não vai dar certo. Não deixa as pessoas dizerem que não vai funcionar. Alguém vai dizer o teu filho não vai dar em nada. Não vai funcionar, mas continue declarando que o teu filho é bênção de Deus. Tem alguém dizendo que o teu casamento já acabou, mas não acabou não. Nesta noite o Senhor está aqui para restaurar. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E Ele restaura nesta noite a nossa sensatez. Ele restaura nesta noite a nossa vida justa, e Ele restaura nesta noite a nossa vida de piedade. Coloque a tua causa na mão do Senhor, porque Ele cuida de ti, Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua família. Não deixe ninguém decidir o que vai acontecer na tua casa, porque a última palavra é do Senhor. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Jacó está fugindo de casa, está indo para longe do seu irmão que quer destruir a sua vida, que quer lhe matar, porque ele havia enganado o próprio irmão. E o Senhor chega e encontra com Jacó depois de uma noite deitado sobre uma pedra, depois de ver uma escada ligada do chão aos céus, anjos subindo e descendo. O Senhor chega e diz: Jacó, esta terra que você pisa sobre ela, darei para você e para a sua descendência, assim como eu prometi para Abraão e para Isaac, o teu pai. Sabe o que é isto, queridos? Quando nós não quebramos princípios, a bênção do Éden nos acompanha, porque a mesma derrota que houve no Éden, ali também houve a promessa: da semente da mulher nascerá um. Ele vai ter o seu pé esmagado pela serpente, mas mesmo com os pés esmagados, ele vai esmagar a cabeça da serpente. Ela vai esmagar o seu pé, mas o pé será restaurado no terceiro dia. Mas ele vai pisar na cabeça da serpente, e na cabeça da serpente não há restauração. Sabe o que significa isto? Satanás não tem autoridade sobre a tua vida. O teu casamento, a tua família, a tua história já foi restaurada lá na cruz do Calvário. Porque em Cristo serão abençoadas todas as famílias da terra. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. O que você está fazendo com a graça? Esta terra darei a ti e a tua descendência, conforme prometi ao seu avô. Jardim fechado. Graça de Deus se manifesta. E nesta noite, este templo, ou melhor, esta noite não, durante todo este evento, de todos esses dias, este templo se tornou um jardim fechado de Deus para mim e para você.
Para mim nesta noite, para você que esteve aqui todas as noites, o jardim fechado de Deus aqui, e Ele está fazendo você florescer, Ele está fazendo a sua casa florescer, Ele vai fazer voltar a produzir frutos no teu lar, na tua casa. Não desista da sua história, não desista do teu filho, filho, não desista dos teus pais, não desista do teu casamento, não desista porque o Senhor está presente aqui. Jesus Cristo é o segundo Adão, Ele nunca pecou, e Ele veio para restaurar a nossa vida e para nos trazer de volta para a sua presença. A graça se manifestou, famílias debaixo da graça. Aleluia! Eu quero conhecer Jesus. Oh, aleluia! O meu orgulho me tirou do jardim. É no teu nome. Sua humildade é no teu nome, Senhor. Jardim é no teu nome, Senhor, que nós declaramos vitória, libertação, transformação, comunhão, harmonia sobre as famílias aqui neste lugar. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Pode voltar para o seu lugar glorificando a Deus. Os irmãos podem ir assentando glorificando a Deus. Não sai ainda. Aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Meu amado. Aleluia. O meu lar é um jardim fechado. O seu lar é um jardim fechado. Aleluia. 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 Rabacanda chobiandecaia. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus possa abençoar a sua igreja, cada família aqui representada. Nós já estamos encerrando, louvando a Deus por tudo que Ele fez aqui no decorrer dessa semana, e fechando hoje com chave de ouro. Aleluia. Eu quero agradecer, pastor Vanderlei, que o Senhor Jesus Cristo possa continuar abençoando sua vida, sua família, mesmo diante de tantas lutas, né, enfrentado nesses últimos dias. Aleluia. Eu passei dias agora, nessas últimas semanas, que eu cheguei a sentar e estava preocupado, eu tinha que ministrar, e eu dizia, eu não tenho condições de me colocar diante da igreja para falar. E de repente Deus nos dá graça, nos enche, e com o pastor Vanderlei não tem sido diferente desses dias. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Quero agradecer a todos os visitantes que estão aqui dessa noite. Eu não vou citar nomes para não correr o risco de deixar alguns de fora. Eu quero agradecer essa igreja que essa semana abraçou o congresso ou o seminário
da família. Tem uma grande parte dos irmãos aqui que está aqui desde terça-feira. Desde terça. Todos os dias. Alimentando da palavra de Deus. Quero agradecer aos casais responsáveis pelo Ministério de Casais. Pastor presbítero Gesiel e a sua esposa, a irmã Teté. Presbítero Vandeí e a sua esposa, a irmã Elvira. Esses casais que Deus tem levantado aqui neste lugar para estar liderando esse ministério de casais. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, tá? O Gesiel está lá. Eu não tenho como pagar vocês, tá? E nem se eu tentasse, eu tenho certeza que tudo que vocês têm feito é para a glória do Senhor. Não é para receber nada em troca aqui. Então eu não vou nem arriscar dar presente para vocês. Só pedir que o Senhor continue usando vocês, despertando vocês, para que continuem nessa mesma força, fazendo esta grande obra. Que Deus abençoe a vida de cada um. Meus queridos, assim nós estamos encerrando, gratos ao Senhor.